Olá, pessoal. Meu nome é Valdir, eu sou médico psiquiatra e dando continuidade ao nosso curso sobre o quanto que as redes sociais, o quanto que o celular tem impactado a sua saúde mental, o quanto e como, né? Hoje nós falaremos sobre dois pontos que são muito importantes também, né? Que é que foi a palavra mais utilizada lá no ano de 2024, né, pelo dicionário da Oxford, que é o brain rot. O que seria isso? E também o quanto que as redes sociais impactam o seu sistema, o nosso sistema de recompensa, né, que é o nosso sistema límbico, tá bom? Então, pessoal, vamos começar pelo sistema límbico, tá? O que seria esse sistema límbico? Nós temos um sistema de recompensa, um sistema que gera motivação, que gera prazer. E esse sistema, ele é uma região do cérebro que envolve muita liberação de dopamina, tá? Então, por exemplo, atividades que são prazerosas acabam liberando muita dopamina nessa área. Então, as redes sociais também, ela é considerada um estímulo para essa região do prazer, para essa região do sistema de recompensa. Assim também como outras substâncias ilícitas, como drogas, por exemplo, também aumentam a concentração de dopamina nessa mesma área, tá? Sistema de recompensa. Então, a internet, né, as redes sociais, tem diversos mecanismos para gerar esse estímulo, né? Esses estímulos positivos, como, por exemplo, os likes, receber aquela notificação. Notificação gera muita curiosidade, né? E a gente vai lá e verifica aquilo. Então, é muito importante entender que existe uma parte muito biológica envolvida nas redes sociais, nos jogos, que é caracterizado como uma dependência, né? Uma dependência química mesmo, né? Esse excesso de dopamina que é colocado, que é liberado nesses momentos de atividades como essa. E além disso, gente, é interessante compreender que o nosso cérebro ele vai se adaptando a esse excesso de dopamina que vai sendo liberado. Então, por isso que a cada momento, né, que a cada período do tempo, é necessário tempos maiores para ter uma liberação de dopamina mais efetiva, tá? Por isso que a gente vê aquela média de uso da rede social no brasileiro, em média, mais de 9 horas, que a gente viu lá na primeira aula. Então, a pessoa, isso vai sendo gradativo, ela começa com 1 hora, 2, 3 e assim por diante. Um dos mecanismos para isso é essa adaptação que vai acontecendo, né, com a liberação de dopamina, e aí a cada momento, precisa de mais horas para liberar aquela mesma concentração de dopamina efetiva. Isso que a gente chama de tolerância, tá bom? Bom, pessoal, e aí vem aquilo que a gente chama do brain rot, né? Aquele cérebro em apodrecimento. Não é literalmente, né, o seu cérebro apodrecer, né? Mas é aquela sensação de que você está ficando muito exausto, né? Muito fadigado, e isso vai te gerando maior irritabilidade, o seu pavor vai ficando mais curto, os nervos mais à flor da pele, tá? E isso acontece por quê, gente? Do que eu converso muito com os pacientes durante as consultas é sobre a atenção fragmentada. O que seria exatamente isso? Durante o nosso dia a dia, a gente não consegue ter limites e ter uma atenção sustentada e focada, a gente para nessa atenção fragmentada, que é como o seu cérebro e a sua mente fosse direcionada para diversos estímulos, seja para ver uma notícia, por exemplo, política, seja para você responder um e-mail para o seu chefe, seja para você, por exemplo, responder o WhatsApp, seja para pagar uma conta, seja para uma notificação que entrou em promoção, aquele objeto que tanto você desejava. E isso, gente, é muito danoso para o seu humor, tá? E para os seus próprios pensamentos. Porque a cada momento em que você
direciona a sua mente para tal estímulo, você gasta pelo menos 23 minutos em média para recuperar a sua atenção para aquela atividade que antes você estava fazendo. Há estudos que fazem uma analogia, né, e compara esse momento de você ficar, né, saltando de estímulos em estímulos, como se fosse um interruptor de luz, em que você fica acendendo e apagando até ela queimar, até entrar em uma exaustão. E isso chega. Imagina agora você fazendo isso diariamente, né, constantemente no seu dia a dia. A cada momento que você direciona a sua atenção, né, o seu foco, é um gasto de energia psíquica extra que está acontecendo. E isso, né, leva o brain rot, leva à exaustão, leva à fadiga. Então, gente, muita atenção a como que você está lidando assim com a sua atenção fragmentada, o quanto que a atenção fragmentada impacta diretamente no seu humor, no seu sono, na sua irritabilidade, tá? E é claro, pessoal, que quando você está com essa atenção fragmentada, fazendo diversas atividades ao mesmo tempo, isso vai atrapalhar a sua produtividade. A entrega do relatório ou aquilo que estava programado a ser feito, muitas vezes pode se atrasar ou pode acabar se esquecendo. Então, gente, muita atenção nisso, né? Nessa sua atenção fragmentada. Porque eu costumo dizer muito, né? Que quando a gente não consegue saber, não consegue identificar o que está acontecendo, fica difícil de atuar no problema. E hoje a gente sabe muito bem que a atenção fragmentada é um grande problema que tem acontecido hoje no dia a dia de muitas pessoas e isso tem impactado diretamente o humor delas. Tá bom? Pessoal, eu espero muito que essas informações possam ter acrescentado e ajudado vocês a lidar melhor com as redes sociais, com o celular, a entender que essa ferramenta é importantíssima para a gente, ela consegue ter inúmeras vantagens em resolver problemas, só que a gente precisa colocar os limites nela e respeitar os nossos próprios limites para a gente consiga ter um bem-estar emocional e ter muita clareza nas nossas ideias, objetivos, no nosso dia a dia.